Pessoal, vou mostrar aqui a estrutura e a aplicação de características lineares a um local de instalação. Inicialmente, a gente vai criar a característica da mesma forma com que a gente cria qualquer outra característica para essa utilização, aplicar uma classe e depois aplica isso daí a um local de instalação, mostrando alguns detalhes de diferença e como que funciona o processo. Então vamos começar pela transação CT04. Eu vou mostrar já uma característica que eu já havia criado, que é a característica geometria. O que a gente tem que ter de atenção nessa característica? A primeira coisa é o grupo de autorização estar como L, tá? Isso aqui é muito importante. Então, grupo de autorização L. Obviamente que isso só vai conseguir ser colocado se ele for devidamente configurado, e isso já está pronto. Já está configurado aqui. Número de posições, dependendo do que for utilizar. E aí eu coloquei de múltiplos valores, porque a gente pode utilizar mais de um valor que tenha na lista de características. Então vou usar isso aqui para uma via e vou colocar os valores aqui. Eu disse que as possibilidades de geometria são curvas e tangentes. E aí eu botei a denominação curva ferroviária e tangente ferroviária. O primeiro ponto, que aqui ele está como valores adicionais, eu vou tirar, é que não é interessante você deixar os valores adicionais para que ninguém possa incluir valores diferentes dessa lista. O segundo ponto é que isso aqui você pode escolher um, nenhum ou todos. Por quê? Ah, quando você escolhe aqui, vocês vão ver que ele tem que trazer para a lista de valores já preenchida previamente quando você faz a atribuição. Então, eu estou colocando como valores propostos os dois valores para que ele já leve isso aqui devidamente preenchido. Vou salvar essa geometria e agora eu vou para a transação CL02, que é a administração de classes. A administração de classes eu também vou utilizar uma que eu já criei para poder justamente associar, que é uma classe para local de instalação, que é o meu objetivo. Eu vou aplicar isso aqui a um local de instalação. Então, outro ponto de atenção, visão de aplicação L também, que tem que estar configurado, ok? E o resto é exatamente igual a qualquer outra classe que eu vá aplicar em locais de instalação. Aqui nas características, eu associei uma única característica, poderia associar quantas fossem, e das características que devidamente preparadas lá na tela anterior que eu mostrei, na CT04, elas têm que estar também habilitadas para visão linear dentro da classe. Não basta a característica estar preparada para linearidade. Ela, na associação com a classe, também precisa estar disponível para essa linearidade, assim como a classe em si também tem que estar preparada. Uma vez a classe preparada para linearidade aqui nos dados básicos, não quer dizer que todas as características que estejam aqui dentro precisam ser lineares. Não. Eu posso ter a classe preparada para linear, então quer dizer, há a possibilidade de utilizar os dados dela para uma estrutura linear dentro de um objeto técnico, mas nem todas as características aqui necessariamente precisam ser lineares, correto? Uma vez feito isso daqui, eu salvo e aí a gente vai para o local de instalação. Eu vou fazer uma pesquisa aqui de locais de instalação. Vou puxar todos os valores que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar algum. Uma linha. Vou pegar essa linha aqui, linha do entrepátio. Eu vou modificar aqui e vou atribuir aquela classe que nós criamos, que é a CL. Opa, geometria. Automaticamente viu que eu já coloquei os valores propostos lá, ele já trouxe os dois valores preenchidos. Se eu não tivesse colocado nenhum ou um só, ele traria aqueles que eu marquei. É óbvio que eu posso vir aqui e tirar algum. Nesse caso, como é um exemplo simples, eu vou deixar os dois já preenchidos, porque eu vou utilizar os dois. Mas eu coloquei 10 características porque eu vou utilizar em vários locais, porém neste local específico eu vou utilizar só dois. Perfeitamente.
Você pode trazer os 10 ou pode trazer nenhum, e aí você preenche conforme a sua necessidade na atribuição dessa classe característica a este local. O que é interessante ser visto é que a estrutura dessa classe característica, ela pode ser feita para atender a inúmeros objetos, mesmo que os objetos de mesma estrutura, né, do tipo, de mesmo tipo, não utilizem todos. Nesse aqui eu uso só esses dois, no próximo local eu uso outros dois, ou outros três, ou um só, enfim, e por aí vai. É lógico que também, se eu tiver outras características, pode ser que em algum momento essa característica não tenha nenhum valor, porque eu estou utilizando essa classe por conta de outras características e eu não coloquei nenhum valor obrigatório. Lembra que lá na estrutura da característica eu não deixei esses valores como obrigatórios de preenchimento dentro dessa classe. Uma vez atribuído aqui na estrutura principal, eu estou dizendo que eu posso linearizar os valores desta característica, porque ela foi previamente configurada e cadastrada como linear, mas limitada a esses valores que foram atribuídos aqui. Lembrando, se eu tivesse 10 valores lá na característica, mas aqui eu tivesse trazido só 2, ele limita aos 2 que estão atribuídos a esse local. Então eu trouxe 100% dos valores que estavam cadastrados aqui para dentro. Perfeitamente. Vou voltar, já está atribuída a classe, agora eu vou para a aba de dados lineares. Uma vez aqui nos dados lineares, observa aqui que eu vou procurar respeitar esses limites, 101 a 109. Eu venho aqui, peço uma linha nova e peço uma denominação de característica. Todas as características de todas as classes associadas a este local e que a característica, a classe e essa associação estejam preparadas para linearidade estarão listadas aqui. Como eu só fiz a estrutura para uma ligação dessa, só vai aparecer os dois. Então eu vou começar essa via como uma tangente e eu vou começar a linearizar isso, dizendo o seguinte: eu vou colocar a medida sempre em km para facilitar o nosso exemplo aqui, e vou colocar que o ponto de partida ele iniciou junto com o objeto e o ponto final ele vai até o 110. Ele tem aí 9 quilômetros de extensão. Vou incluir uma outra. Não necessariamente precisa estar na ordem, depois você pode vir aqui e ordenar por vários campos. Vou incluir novamente isso aqui, só que agora eu vou colocar uma curva ferroviária. E vou dizer que essa curva vai do 110 até o 112, uma curva de 2 quilômetros. Lógico que eu estou fazendo valores bem fictícios. Vou agora, logo depois, eu tenho uma tangente novamente, uma nova reta, que vai agora do 112 ao 120. Perdão, aqui vai até o 109, então eu não posso fazer isso. Posso vir aqui e alterar. Então eu venho aqui do 101 ao 103, por exemplo, aqui do 103. E isso pode ser corrigido a qualquer momento por qualquer pessoa que tenha acesso à edição de local de instalação. Ao 104, aqui do 104 ao 107. Ele está reclamando da unidade de medida aqui no primeiro campo, lógico, que eu não preenchi. Por isso que ele não fez o cálculo. Está feito o cálculo. E eu vou inserir mais um para poder completar a extensão toda do meu local de instalação. Eu vou finalizar com uma nova curva, até para ter uma coerência e dar uma sequência. E aí eu vou dizer que essa curva tem 2 quilômetros. Finalizando o objeto. Vou salvar. Vamos voltar para ver como é que ficou. Está feita a estrutura linear.
Logicamente que eu posso incluir aqui valores e sequenciamentos de quais características eu quiser, e é lógico também que não vai ter coerência estruturas de dados diferentes. Por exemplo, eu não posso sequenciar a geometria de via com um tipo de dormente ou qualquer coisa do tipo. Vai estar tudo aqui, mas eu posso depois ordenar isso, e aí é interessante, até para facilitar a ordenação, eu estruturar isso em classes diferentes, para que eles estejam, tá vendo aqui, na denominação de característica, que é geometria de via, que foi a denominação da classe, separadas, para que eu consiga agrupar isso mais fácil depois. Então, curva e tangente estão separados pela geometria de via, e eu posso vir aqui e ordenar, como eu tenho um só, eu só vou ordenar por esse campo. Mas eu posso ordenar aqui, ó, tá vendo? Ele começa por uma tangente, vai para a curva, depois passa por uma tangente e novamente finalizando na curva com essas extensões. Ok, pessoal? É isso que eu tinha para mostrar de característica linear. Qualquer dúvida, pode procurar.